Apareceu para vocês aí? Sim, para mim sim. Então, quarto bimestre, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu vou querer seguir um livro e um tema nesse bimestre. E hoje dá para a gente apresentar para vocês aí algumas habilidades e nesse começo falar um pouco de desafios éticos contemporâneos, né? E eu acho que vai criar bastante discussão, ver o que vocês pensam, porque alguns são meus amigos aí no, não todos, mas eu acho que todos são, e se não forem, a gente pode ser próximos pelo Facebook, então a gente vê as ideologias que vocês têm, etc., sobre o mundo, sobre a vida, isso é interessante. Então, isso é um desafio ético contemporâneo. Então, a primeira habilidade alguns problemas, alguns temas emergem na nossa sociedade. Por exemplo, a discussão sobre o aborto, a discussão sobre a eutanásia, a discussão sobre a fecundação in vitro, a discussão sobre o direito dos animais, né? A discussão sobre o sigilo do paciente, a discussão sobre agora o teste farmacológico de vacinas. Tudo isso são temas que têm a ver com a ética da vida, né? Esse período que vai do nosso nascimento até a nossa morte. Isso é a ética da vida, né? Segunda habilidade, identificar e problematizar valores sociais e culturais. Tá, mas quem vai decidir isso aí? Quem vai decidir se pode ou não pode abortar? A igreja? O juiz? Só a lei? Pai, a mãe? A própria pessoa? Meu corpo, minhas regras? Quem vai decidir? Como que decide isso? Então a gente vai discutir isso. Identificar também em textos filosóficos, né? Então não se preocupe com essa folha que eu vou colocar para vocês lá depois, tá? É só ela, tá? Tranquilamente. Tudo bem? Então, eu comprei esse livro. Oi, Cris, tudo bem? Entrou mais alguém, deixa eu ver. O Cris e a Isabela entraram aí, beleza. Pessoal, eu terminei de ler esse livro aqui, ó. 11 teses de bioética. O nome do autor é Stefano Simplici. Acho que é Simplici, né? Então, é um livro muito gostoso de ler. E quais são as 11 teses? Tem mais, a bioética tem mais teses, né? Mas, assim, seria a dignidade do embrião, o aborto, a fecundação in vitro, a eugenética, as pesquisas com célula-tronco, o direito, né, a eutanásia, a biopolítica e as leis de todos, que são 11. É um livro, ele é para iniciante em bioética, então não é o meu caso, né? Eu tive essa matéria na faculdade de filosofia e tive essa matéria na faculdade de teologia. Então, assim, o meu olhar sobre a bioética é muito amplo já, e eu gosto muito desse tema. Na escola, eu costumo separar os alunos e fazer um seminário. Por exemplo, a Evelyn, a Cara e o Eric, eles pegam, por exemplo, o aborto. Aí eles vão pesquisar o aborto e vão apresentar tudo o que acharam. E também pode se posicionar, se você é a favor ou contra. O que acontece? Geralmente, oi, Jackson, seja bem-vindo. Gabriel também, Vicente, chegou aí. O que acontece? Que as nossas opiniões ou as instituições que estão dentro dessa corrente da sociedade contemporânea, elas têm que respeitar as leis do país, certo? Ah, mas as pessoas fazem isto e aquilo, qualquer situação moral escondida. Complicado isso, né? Então, assim, se vocês entrarem no... Eu vou tentar achar só um minuto para mostrar para vocês. Eu já mostrei isso, mas ver... Eu sempre uso, o canal chama World Matter.
é em tempo real um monte de coisa. Deixa eu ver se entrou. Entrou. Acho que eu já mostrei, eu sempre uso esse canal para tudo. Vamos lá. Rapidamente. Gente, vou só fazer a minha foto diária de cada dia. Hoje, com 2 aulas, é dureza, hein? Tão lindos, hein? Aí, obrigado, viu? Só para vocês terem uma ideia, em relação a aborto. Vamos pegar esse tema. Vamos estudar a estatística do aborto. Vou abrir a janela aqui, colocar World Matter. Você pode... Quando alguém vê que apareceu, ele faz uma caridade para mim. Falar que apareceu. Apareceu. Obrigado, Bianca. Olha só. Em tempo real. Olha aqui. Ó, vamos ver, ó. Durante a aula, quantas pessoas estão morrendo aqui, ó? Ó, quantas morreram esse ano? 47.596.681, né? Muita gente. Então, durante a nossa aula, como morre gente, ó. Tá. O pessoal que gosta de videogame, olha aqui, ó. Quanto gasto em videogame aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Aqui as fontes da informação, ó. 117 milhões de dólares. Né? Busca no Google hoje, olha aqui. 2 bilhões 984 milhões. E aí não dá para falar os outros números. É que você tem as fontes, né? Comscore, Google, tá. Meio ambiente, alimentação. Obesidade, né? Água consumida, energia, saúde. Aqui tá, ó. Gente, olha aqui. Quantos abortos foram feitos esse ano? 34 milhões de abortos. Ó, durante a aula, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É por segundo, olha só. Em alguns lugares ele é permitido, em outros lugares as pessoas fazem clandestinamente. Ó, esse número em milhões comparados às mães que morrem durante o parto. Fonte da informação, 250 mil, né? É um número bem baixo. É um número alto, mas em relação aos abortos, é um número bem baixo. Vocês estão vendo? Então, assim, o canal chama World Matter. Você coloca no Google, você tem vários tópicos em tempo real que você pode estudar, saber o que está acontecendo. Então, a ciência, de certa forma, ela é um desafio para nós. Por quê? Porque a ciência, ela, desde o século XVI, ela começou a ficar reduzida a um grupo de pessoas. Né? Por exemplo, nenhum de nós, nem nós professores, né? Eu sou um professor pesquisador, nem eu não tenho acesso, por exemplo, às informações de um grupo específico que está estudando, por exemplo, uma vacina para a Covid. Não tenho. Não sou membro disso. Né? A minha pesquisa vai em outro sentido. Então, quando você foca, se especializa num tipo de pesquisa, você faz só aquele tipo de pesquisa, lê só aquele tipo de assunto. E, no caso, as fontes científicas então, são as mais diversas hoje. Então, esse tema da bioética vai ser um tema que a gente vai discutir bastante, ouvir opiniões,
se você concorda, discorda. Por exemplo, está comprovado que o uso terapêutico da maconha ele faz bem para muitas doenças. Mas como que a gente vai legalizar isso? Como seria legalizado? Né? E o caderno do aluno, ele é tão... eu não tenho mais ele não chega mais à escola, mas se você procurar na internet, for ver esse tema sobre os desafios da ética contemporânea, vocês vão ver que ele apresenta dois outros tipos de droga que são lícitas. Por exemplo, o álcool, a bebida é lícita, e hoje a propaganda ela diminuiu, mas ela existe, em porcentagem menor. E se você não deve fazer isso, mas eu, por exemplo, tem dia que eu ligo o YouTube e escrevo assim, Jornal Nacional de 25 de agosto de 1986. E eu assisto isso inteiro. E aí passa o comercial como tinha comercial de cigarro. Hollywood, Belmonte, Continental. As pessoas fumavam. Eu tinha professor que fumava na sala de aula. Né? O cara dava aula, fumava meia dúzia de cigarro dentro da sala. Né? Então você ia no restaurante, você tinha um lugar de fumantes e não fumantes. Nós não, eu já desacostumei com isso. Né? Não pode fumar em lugar nenhum mais. Né? Então, mas o caderno do aluno de filosofia traz assim, qual é o espectro de liberdade que uma pessoa tem, por exemplo, em adentrar este ou aquele vício. E tem os fármacos, né, os remédios mesmo. Eu sou dependente de remédio, sou hipertenso, tenho problema na tiroide e tive gota esse ano. O nome que eu sei falar é isso, né? Que é uma inflamação que dá no pé, e eu tenho uma bengala aqui, que você manca e fica uma dor insuportável. O que acontece? O ácido úrico do corpo, né, dentro da composição sanguínea, ele está elevado. Para as mulheres é até 6 e para o homem até 7. O meu estava 12. Então estava tudo inflamado. Então eu estou tomando um remédio também. Até fevereiro vou tomar esse remédio. Então, assim, aí já falei 3 para vocês. 3 remédios diários. Antes de vir para a aula, tem que botar o comprimido e tomar. Então, é um tipo de... você está se drogando. Ah, mas é para controlar a sua pressão, é para controlar a sua tiroide, é para controlar a inflamação do pé. Mas é um tipo de droga. Né? Ou quando você chega à noite e fala, agora eu vou tomar uma taça de vinho. Aí toma uma segunda. Uma é recomendada por cardiologista, a segunda não. A terceira ou a garrafa inteira. Você fica alegre. É bom. Sai um pouco da realidade, fica feliz, etc. Né? Dá um pilequinho. Você está criando subsídio para, de certa forma... então, volta o tema. O uso medicinal da maconha é para um tratamento específico de uma doença. Por exemplo, a pessoa ela tem ansiedade, ela Alzheimer, ela tem se contorce muito e a maconha ajuda a pessoa a diminuir. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do uso da legalização, porque eu precisava ter um projeto de lei muito bem feito, né? Porque, na verdade, se a gente for ver bem mesmo, quem quer usar para outras finalidades, para dar um barato, ele vai usar legal ou ilegalmente, já está usando. Né? Inclusive no Old Matter, vocês vão encontrar a quantidade de dinheiro gasto com droga ilícita. E são bilhões e bilhões de dólares. É muito dinheiro mesmo gasto com droga ilícita. Então, vou retomar para a gente sintetizar as ideias. Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando com os desafios da ciência contemporânea. Beleza? Muito bem. Os desafios da ciência contemporânea. Segunda ideia, quem faz ciência hoje? Pois é, quem faz ciência são grupos específicos de academias científicas. Nós temos acesso a tudo? Não. Nem no que diz respeito às conquistas espaciais, não temos.
nem o que diz respeito a ontem falávamos em geografia, né? Sobre o que há embaixo da Terra, esses estudos sobre a manta, a crosta, o núcleo da Terra, não temos acesso a informações. Né? A produção de remédios, e hoje também surgiu uma expressão, né, que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é esse momento que nós estamos passando, que a verdade ela é a verdade da Bianca, a verdade do Eric, a verdade da Karen, a verdade da Carolina, a verdade da Evelyn, a verdade da Ana Luísa. Cada um tem a sua verdade. A minha verdade. E aí perdeu um pouco o paradigma da objetividade. Então, quando você parte do prisma de que cada um tem a sua verdade, você está dizendo o seguinte: olha, a premissa A é da Bianca e a premissa B é da Carol. As duas são verdadeiras. Mas o que é verdade? É A ou é B? Como que eu vou concluir isso? Então, eu tenho que supor. Se a Bianca está com a premissa da verdade, a Carol não pode estar, mesmo que ela ache que esteja. Ou o inverso. Se a Carol esteja com a verdade como premissa B, a Bianca ela não está com a verdade. Então, a pós-verdade que nós estamos vivendo é um desafio ético, que as pessoas não aceitam a objetividade das coisas. E ciência objetiva. E uma característica importante para vocês já pensarem, uma lei científica, ela tem em si mesma uma abertura de maleabilidade ou de errância. Ela não é um dogma. Dogma é na igreja, na religião. Né? Vocês saberiam me dizer algum dogma que vocês conhecem? Alô, planeta Terra chamando aí. Dogma é uma ideia em que a pessoa te apresenta e você tem que acreditar naquilo. Pode duvidar? Karma? O karma é um dogma de uma religião tipo hindu. Né? Isso. O Hare Krishna também acredita nisso. Os shintoístas também. Na verdade, assim, a religião oriental, eles acreditam no karma. Né? E o karma não chegou muito aqui no Ocidente, que o cristianismo não deixou. Mas, de certa forma, a ideia de purgatório, que é uma ideia medieval, é próxima ao karma, mas não para voltar, porque não tem reencarnação no cristianismo, mas para você terminar de pagar o que ficou devendo aqui na Terra. Mas o karma, como a Evelyn disse, é um dogma. Você tem que acreditar. Olha, eu vim de um jeito e a minha missão é melhorar o meu caráter. Se eu for bom, eu vou vir evoluído. No hinduísmo, qual é a última fase? No hinduísmo, ser homem é melhor que ser mulher. Mas ser vaca é melhor que ser homem e mulher. Porque a vaca é o ápice. Depois da vaca, o que você vai? Você vai mergulhar no Brahma, na divindade. Esse é um dogma. No cristianismo, olha, isso é um dogma. É um dogma que eu sempre gosto de falar, né? A virgindade perpétua de Maria. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. É um dogma. Se você quiser ser católico, você tem que acreditar nisso. Ah, tá, tem um grupo aqui, vocês são evangélicos. Vamos dizer assim, um grupo evangélico. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecados. É um dogma. Tem que acreditar nisso. Se você quer participar daquela religião, daquela igreja, tem que crer nisso. Mas não posso questionar? Não, dogma não. Então, a ciência não tem dogma. Começa por aí. A ciência ela tem uma premissa que ela descobriu. Na verdade, a natureza ajudou a ciência a descobrir aquela premissa. E diante daquela premissa, o que a ciência vai fazer? Ela vai manter. Então, por exemplo, a gente pega o Stephen Hawking, lembra aquele rapaz, história bonita dele, da cadeira de roda, né? Aquele físico falecido, acho que há
2, 3 anos aí, o Steve Hawking, a tese de doutoramento dele, ele criou a partir dos buracos negros. E logo em seguida, acho que depois de doutorar-se, quando ele já estava já com grande renome nas universidades, ele já criticou a própria tese, dizendo que ele estava errado. Ou seja, o cara passou, acho que no mínimo uns 10 anos para construir uma tese sobre os buracos negros e em menos de 5 anos desfez a tese, dizendo que ele estava equivocado. Né? É como se como se alguém conseguisse, em algum momento, isso não aconteceu ainda, mas se acontecer, a gente vai ter que aceitar. Alguém consiga refutar, a palavra é essa, refutar, rebater a teoria da relatividade do Einstein, né? E igual mc ao quadrado. Por quê? Porque essa teoria, mas não é uma verdade eterna? Não é uma verdade eterna. Ele descobriu a teoria da relatividade, mas ela é estudada hoje em dia. Então, até o século XIX, todos acreditavam que o mundo foi criado por Deus, num ato da criação, do nada. Porque Deus, que é o primeiro motor, que move, não é movido, cria as coisas do nada. É próprio de Deus, Criador, criar as coisas do nada. Mas no século XIX para o XX, apareceu o quê? A teoria do Big Bang. Que as poeiras, né, do universo foram se juntando, e aí o universo estava no momento de contração, e ele acabou batendo. E quando bateu, essa é a teoria da grande explosão, do Big Bang. E aí, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas o Einstein participou um pouco dessa reflexão, e os cálculos matemáticos foram feitos por um padre, chamado padre, eu estava com o nome dele na cabeça, não sei se é Lamarck, bem, eu vou lembrar daqui a pouco. E o universo, quando contraiu, e agora, se vocês forem ler, a ideia de que a nossa galáxia, das milhões de galáxias possíveis, nós estamos dentro desse universo no movimento de esticamento, como se tivesse uma mola, sabe? Quando você pega uma mola e puxa, se você soltar, o que acontece? Ela vai pular que nem uma doida. Né? Então, nós estamos nesse momento de esticar a mola, né, do universo, e em algum momento ela vai o quê? Ela vai parar, ela vai espanar e ela vai voltar. Quando que vai se dar isso? Há milhões e milhões e milhões de anos. Uma teoria. Teoria. Ela pode ser refutada? Tem que ser refutada. Tem gente que já refuta ela, dizendo que não, que ela está equivocada. Essa ideia de teoria do Big Bang. Né? Então você tem sempre a teoria criacionista e evolucionista. Dentro da evolução, não só as ideias de Lamarck e da origem das espécies do Darwin, do darwinismo, mas também uma ideia de que a vida, né, ela foi se adaptando em todo o contexto histórico. Então a ciência, ela tem que ter, inclusive tem um autor chamado Karl Popper, ele mesmo, né? Karl Popper, ele tem um conceito interessante, que é o conceito de quando uma teoria ela não está mais, ela não consegue mais dar conta daquela realidade, ela, ela se torna. Então, você pode negar toda a teoria, né, nesse conceito do Karl Popper, ou você pode, vamos chamar assim, ampliar a ideia daquela teoria que não está dando mais conta de explicar. Né? O Karl Popper ele morreu em 1994, né? E o conceito, acabei de buscar aqui, é falseabilidade. Né? Então, um desavisado vai achar falseabilidade, então significa que a teoria científica é falsa. Não. Significa que ela não mais atende aos critérios de ciência.
Na Idade Média, olha que interessante. Veja que, eu vou usar uma expressão aqui, quem gosta, me desculpe, mas ele disse isso, né? E eu gosto de pegar ele como exemplo. O nosso presidente da República, ele disse certa vez que ele tinha tido só meninos, aí ele deu uma fraquejada e nasceu menina. Não sei se vocês viram isso. Né? Essa ideia não é uma ideia de Bolsonaro. Ele aprendeu isso. Chama-se a ideia de homúnculo. Homúnculo. Se vocês pesquisarem essa palavra, homúnculo, vocês vão ver que lá na Idade Média, o próprio Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, ele dizia o seguinte, que a mulher não tinha participação nenhuma no ato da criação de uma nova vida. Nenhuma. Porque a palavra sêmen vem do grego espermatikos. Olha a palavra esperma, né? Vem do esperma. Espermatikos, sêmen, semente. Então, na semente está toda a vida. E onde que está a semente? Está todinha no organismo masculino. Isso é uma ideia medieval. E o que é o homúnculo? O homúnculo é, se o cara, lá na Idade Média, ele fizesse o depósito, olha só, a mulher era um depósito. Se ele depositasse o sêmen de forma correta na mulher, ia nascer um homem. Ó, ia ser joia a relação sexual. Mas se ele não depositasse, poderia dar errado. E se der errado, nasceria mulher. Não tem nada mais machista que isso, não é verdade? Mas era uma crença científica. E aí muitos não entendiam porque pessoas nobres não tinham meninos, mas filhas. Hoje, vocês sabem que durante o período de fertilidade da mulher, né, a gente vai falar um pouco disso, sexualidade, durante o período de fertilidade da mulher, existe uma predisposição maior para o nascimento de mulheres do que do nascimento de meninos. Nesse caso, meu pai era craque, porque ele teve 4 homens, né? Mas teve 2 meninas também, né? Eu tinha 2 irmãs, que na década de 70, elas faleceram, bebês, por conta da pandemia, ou de uma... Não foi uma pandemia, né? Foi vários casos de meningite. Né? Pelo menos a Dalila, eu sei que era o nome da minha irmã, foi por causa da meningite. A Patrícia, como eu não tenho mais pais vivos, e a gente nunca falou sobre isso, mas eu acredito que foi porque também não tinha vacina gratuita, né? Tinha vacina. Então, assim... Então, veja que teoria científica mais absurda. Que o homem depositava na mulher, e hoje a complexidade que é para entender como uma criança nasce. E a pergunta que eu vou fazer para vocês, quando começa a vida, né? Quando que começa a vida? Porque isso responde, por exemplo, à legalidade do aborto. Se a vida começa no ato da fecundação, então a mulher está fértil, o rapaz deposita o sêmen, ou, desculpa, eles têm coito, fazem sexo, e ele não faz o coito interrompido, ou seja, ele faz ele faz a ejaculação dentro da mulher. E se tiver tudo encaminhado, pode ter um mistério aí, mas aí a ciência não vai trabalhar. Por que engravida ou não engravida? A ciência não tem como definir isso. A priori, não. Então, se fecundar o óvulo, e por isso que tem as questões dos anticoncepcionais, os anticoncepcionais que são abortivos, ou a própria pílula do dia seguinte, que você pode tomar em 1 ou em 2 doses, né? Se você cometeu ou não cometeu um aborto, ter o aborto espontâneo, ter o aborto provocado, né? Enfim, essas ideias, principalmente essa pergunta, quando começa a vida e quando termina a vida? São 2 parâmetros importantes para nós. Porque quando começa, o Código Civil está dizendo o seguinte, que a criança nascida, vírgula, com vida, tem
todos os seus direitos e deveres guardados. Então, quando uma criança nasce, ela precisa chorar e demonstrar que nasceu viva. Nesse momento que a criança chora na maternidade, ela se torna uma cidadã. Ou seja, ela se torna uma pessoa física, mesmo sem documento. Se torna, pela lei, sim. Tá. E quando que a pessoa deixa... já é difícil definir o início da vida. Agora, quando que a pessoa morre? Né, Carolina? Na sua opinião, você que é parente de médico, quando que uma pessoa é considerada morta? Eu? Isso. Ai, professor, eu acho assim, minha opinião, né? Eu acho que ela é considerada morta quando ela não. Ai, não é quando, tipo assim, quando ela não respira. Alô? Não consigo falar isso, peraí. Quando ela não. Ai, eu não sei a palavra. Quando ela não. Não é que ela não participa mais da sociedade, mas ela, tipo assim, não faz mais nada. Ela Não não tem mais. responde. Oi? Ela não responde mais assim, Sim, ela, vitalmente. sim, tipo assim, ela não tem mais, não consegue mais participar, sabe? Não é quando ela, Então, tipo assim, morreu, teve infarto, morreu. Não. Tipo assim, pra mim, tem vários tipos, entendeu? Pode ser de. Ai, é que eu não consigo explicar. então, por exemplo, o Schumacher está morto para você. Ele está na Quem? cama, o Michael Schumacher, que sofreu um acidente de esqui, que é campeão de Fórmula 1, ele está vegetativo, está no Sim, aparelho. sim, tá morto. Na verdade, se desligar o aparelho, está ligado nele, ele morre. Ele só Sim, está mas, tipo vivo assim, porque está no aparelho. tipo assim, não é que ele seja morto, tá enterrado e tudo. Não, é que, tipo assim, ele não participa mais, entendeu? Não tá mais ali, não tá mais ativo, ele não consegue mais estar ali, entendeu? Então, pra mim, morte cerebral ou, sei lá, tá por aparelho, vegetativo, assim, não é mais vivo pra mim. Eu, Entendi. eu, eu entendo como isso é morte, entendeu? Entendi. Essa expressão que você usou é importante. Entre a morte cerebral e a morte cardíaca, a morte cerebral ela é ela que define a morte, Sim, efetivamente. Se a pessoa tiver só morte cardíaca, mas o cérebro continuar tá funcionando, funcionando? aí Tá vivo. ainda eles esperam um tempo até Sim, que haja uma parada completa, que eles falam, as múltipla falência dos órgãos, né? é. Mas eu acredito nisso. A Evelyn falou da questão do karma, né? Deixa eu ver se ela está aí. Ela saiu? Não. Ela falou do karma hoje, Eu né? penso um pouco diferente. Pode falar. Eu acho que, eu não sei, eu tenho uma pessoa que ela tá em coma, mas ela tá respirando por aparelho e o coração dela tá funcionando normal. Só que eu penso que a pessoa só vai ser considerada como morta mesmo, fora da sociedade, a partir do momento que o coração dela fala, não dá mais. Acho que todo mundo tem a chance de tentar viver de novo, né? Por exemplo, se você tiver um parente que tiver ligado no aparelho e o médico dizer, olha, cara, vai ficar assim. E se a gente desligar o aparelho, a pessoa não vai resistir. Você autorizaria desligar ou não? Já aconteceu, né? Então, nesses casos, onde é melhor a pessoa ir do que ficar sofrendo, né? Entendi. Quando não tem mais solução, aí realmente a gente tem que deixar. É, porque você tocou num problema também. Tem que ver o que a pessoa está passando, né? Porque você tem a ortotanase, que significa o seguinte: faz um tratamento, a pessoa está passando por um tratamento onde ela não está tendo dor. Ela está vegetando só. Agora, se a pessoa tiver num certo grau de, né, ela está inconsciente, entubada, e ela está sofrendo, eu acho que a sua ideia é importante, né? Eu tive que decidir pela minha mãe, né? Porque, na verdade, para o Estado, uma pessoa que está em estado vegetativo, é interessante que ela dê lugar para outra pessoa, entendeu? O Estado não vai dizer isso, mas na verdade eu entendo assim que as vagas públicas ou as vagas particulares, em caso de extrema
necessidade, de casos graves, elas querem, na verdade, né, que a pessoa ela desocupe, né, se ela não vai conseguir. E já nós, que temos o apego, né, o afeto, é mais que natural que a gente pense bastante, que a gente tenha dificuldade de dar esse sim para desligar o aparelho, etc. Né? Mas, na verdade, né, não sei se alguém mais quer falar, na verdade, o, a morte cerebral, cientificamente, é a que constata a morte biológica. E, no fundo, todos nós, porque a vida não é só a cerebral ou a cardíaca. Nós temos vida no corpo inteiro. Então, por exemplo, você vai ao cemitério fazer um reconhecimento, vai trocar uma pessoa que está numa gaveta, vai colocar ela num túmulo. Aí você vê aqui, durante o período que ela ficou na gaveta, o cabelo cresceu, a unha cresceu, os pelos cresceram, o cabelo caiu. Ou seja, houve, houve é, ação orgânica ali. Não tinha mais vida, mas a ação orgânica teve. Então, assim, aí eu pergunto, não teve mais vida? Será que a gente não é enterrado vivo? Não no sentido de acordar dentro do túmulo. Estou falando assim, que é muito dizendo cérebro e coração, e a gente esquece dos outros aparelhamentos, né, internos, que também são considerados parte da nossa vida. Né? A gente tem pé, o pé ajuda a andar, tem mão que ajuda a pegar, tem o corpo, né, cabeça, tronco e membros. Não é isso? A gente tem células vitais. Então, tudo isso ajuda a gente a entender como é complexo a gente falar o que é morte. Na verdade, a constatação da morte é quando um papel é produzido, é dado para um médico legista e ele escreve causa morte X. Aí, neste momento, para a sociedade civil, fulano de tal está morto. Por quê? Porque existe um documento. Como existe o documento do dia que ele nasceu, existe a certidão de óbito, o dia que ele morreu, a hora e a causa. Então, olha só como é importante trazer o jurismo, né, a legislação, para dizer, quando começa a vida, aos tais dias do mês de outubro de 2020, na Santa Casa de Pindamonhangaba, nasceu uma criança do sexo feminino, dado o nome fulana de tal, pesando tantos quilos, tantas gramas, às 8 horas e 20 minutos, com o pai e mãe fulano de tal. Quer dizer, toda essa descrição diz que uma vida tem identidade. Começou a viver. E aos tais dias de tal, faleceu fulano de tal, causa morte, múltipla falência dos órgãos, Covid-19, a arritmia seguida de infarto agudo do miocárdio. Olha só, as expressões médicas ou medicinais que a gente tem que usar para falar de assuntos que a ciência não definiu. Se você pegar e fazer hoje, né, para encerrar, fazer uma pesquisa, quando começa a vida, no artigo Google, vocês vão encontrar assim, começa no ato da fecundação, começa quando forma o sistema nervoso. E vai ter gente que vai defender assim, ó, enquanto não nasce, não tem vida. Só nasce a partir do momento que sai da barriga. Então, eu participei, lá nos anos 2000, de uma comissão que defendia a vida. Né? E na minha casa, a gente já aconteceu aqui da minha esposa, na primeira filha, perdeu o líquido amniótico e a criança não se desenvolver e ter que escolher entre o quarto e o sexto mês, esperar um aborto espontâneo, que não aconteceu, ou decidir para retirar a criança. Eu pensei assim, eu quero ter esse filho, só que a chance da Ana Clara, o nome dela era Ana Clara, da Ana Clara nascer bem era 0,1%. Nem 1% era. Mas o pai e a mãe sempre acreditam. E eu perguntei para minha esposa, o que você acha e o que você quer, eu vou com você.
eu quero ter essa criança, então vamos. Então ela tinha que tirar sangue dia sim, dia não, ir ao médico de toda semana. Foi muito cansativo para ela, muito cansativo para mim, foi desgastante. E a criança sempre se esforçando. A ideia é que não se formaria braço, que seria praticamente um feto assim, bem anormal. Não. Até no momento do parto, ela estava viva e ela nasceu morta e ela era perfeitinha. Braço, perna. Ela só não resistiu mesmo ao parto, infelizmente. Né? Mas assim, eu sinto que nós somos pela vida e eu fui na ideia da minha esposa, porque eu acho assim, a mulher tem muita importância nesse momento, eu acho, porque ela carrega a criança, né? A gente faz junto, mas ela carrega. Então, o sentimento, a proximidade, as decisões têm que ser muito bem discutidas, eu acho, entre o casal, para um caso extremo como foi o nosso, né? Mas é só para partilhar um pouco que eu já participei um pouco realmente disso, né? E nos anos 2000, tentou-se mudar o nome de aborto para direito sobre a barriga. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso numa próxima aula, porque o que é o direito sobre o seu corpo e o direito do corpo do outro, né? Pensando assim bem amplamente a questão científica do que é um corpo e do que é uma autonomia corporal, certo? Pessoal, então nós tivemos geografia ontem, filosofia hoje. Eu vou terminar os slides, certo? E a gente pode ir vendo. Eu queria falar o seguinte, eu coloquei lá na geografia e na filosofia as atividades para vocês, e a atividade não tem nada para ser entregue, tudo bem? Só leitura, até o dia 30. Inclusive, em filosofia, tem um artigo, chama Século XXI, o tempo da ciência e do progresso, transhumanismo. Tá lá, exercício de leitura. Eu vou abordar esse texto aqui em alguma aula, falar um pouco dele. Professor, não tem atividade para entregar? Não tem. Como que eu vou dar nota? Vou dar nota, vocês entram na aba e aí já registra para mim. Aí eu vou acreditar e vou confiar que todo mundo vai ler o texto. Ah, mas se não ler? Se não ler, eu vou tratar o texto aqui também. Tá bom? Então fica essa dica em relação a, a esse período de 15 dias de filosofia e geografia. Não tem nenhuma atividade para postar. Basta vocês entrarem na aba e lerem o material que eu deixei. Por quê? Porque é muito cedo para a gente discutir ainda, fazer alguma atividade. Aí eu vou deixar para fazer um trabalho mais caprichado sobre algum tema. Se vocês, por exemplo, algum de vocês, eu quero pesquisar o aborto. Eu vou deixar vocês pesquisarem o aborto. Eu quero apresentar. Vou deixar você apresentar. Entendeu? Falar alguma ideia do que você pesquisou, do que você pensa. Professor, mudei de ideia. Pensava assim, agora estudando, penso assim. Isso é maravilhoso. Não, professor, eu pensava uma coisa e achei vários materiais que atestam que eu estou certa, que eu estou certo. Beleza também. Por quê? Na verdade, a gente no Brasil tem que respeitar a lei. E a lei no Brasil, para aborto, por exemplo, e aí eu encerro, em caso de estupro de vulnerável ou risco de morte da mãe. A lei permite. Não que tenha que fazer, mas a lei permite. Muitos fazem e outros não fazem. Teve aquela menina que não conseguiu, teve que, né, foi todo aquele problema por questões ideológicas, né, religiosas. A religião tem muito a ver com isso, a gente vai tratar um pouco das instâncias. Então, assim, deu o nosso horário, queria agradecer a presença de todos vocês, obrigado por ter entrado, um bom final de semana, a gente se encontra semana que vem, qualquer dúvida sobre o material, só mandar mensagem, tá bom? E um grande abraço, obrigado. Até mais. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, senhor. Obrigado pela. Professor, Falou, valeu. Valeu também. Obrigado vocês pela paciência. Até mais. Obrigada. Tchau. Falou, Érica. Abraço, Gabriel. Professor, te mandei a atividade ontem lá. Beleza, eu vou dar uma olhada. Aí eu já mando outro. Eu vou fazer nota hoje à tarde. Vou completar as notas na 7. Eu vou passar a última vez Você mandou dentro do Google Classroom? Não, mandei no WhatsApp. Ah, beleza, melhor ainda.
Aí é mais fácil. De filosofia, aí eu mando geografia depois. Tranquilo, tranquilo. Eu posso mudar a nota até o dia 30, tá bom? Tá, Beleza. professor. Falou. Aí, pessoal, então essa foi a aula de filosofia. O tema é Desafios Contemporâneos da Ética. A gente já entrou bastante comentando o limite, a fronteira da ciência, a especificidade da ciência, as questões da pós-verdade, as questões relacionadas ao estudo e à promoção da ciência no século XXI, e usamos bastante exemplo já do tema primordial do quarto bimestre, que vai ser a bioética, tá bom? Um abraço para todos vocês, obrigado por ter assistido esta aula posteriormente. Fique com Deus.